Para você, meu amigo ligado no meu, no seu, no nosso canal de notícias, você que perguntou se você tem direito à pensão vitalícia por morte, hoje nós estamos trazendo uma matéria que saiu dia 26 no Jornal Contábil, que vai explicar a você o que é a pensão vitalícia por morte e quem tem direito a receber esse benefício. Então, antes da gente comentar e começar essa matéria, se inscreve aí no canal. Se você tiver dúvida, é só deixar o seu comentário. Se você quiser, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos nas redes sociais. A pensão por morte é um benefício previsto em lei. Na Lei 8.213 de 1991, pago a dependentes das pessoas, nesse caso, que venham a falecer. Isso quer dizer que este benefício servirá não só para o segurado, mas sim para seus dependentes. Existem casos em que a pensão pode ser pago apenas por um tempo e outros que o benefício pode valer para a vida toda. Então, você agora vai ficar sabendo como funciona as pensões por morte até o momento e o que pode vir a acontecer após a reforma da Previdência Social. A pensão por morte é um benefício previdenciário. Isso quer dizer que é necessário que a pessoa contribua para o INSS para ser, aí no caso, adquirido esse direito. O benefício funciona da seguinte forma: o segurado da Previdência Social contribui para o INSS e esse segurado demonstrará para o INSS quem são seus dependentes. Falaremos sobre eles no próximo conteúdo. Dessa forma, quando ocorre o óbito, ou seja, o falecimento deste contribuinte, os seus dependentes cadastrados poderão se beneficiar da pensão por morte. Esse benefício possui uma intenção muito clara, que é dar auxílio àqueles que são dependentes financeiramente de alguém, no caso de óbito. Então vamos dar um exemplo para você. Suponhamos que uma pessoa venha a falecer e tenha deixado um filho de 15 anos, considerando que esse filho ainda não trabalha e não possui condições de sustentar, então terá direito à pensão por morte, que servirá para o sustento desse adolescente. Podemos citar ainda o caso de uma pessoa que já faleça e deixe como dependente um pai com problemas de saúde. Nesse caso, esse pai era dependente economicamente do filho e comprovar essa dependência poderá aí receber também a pensão por morte. Não sou cadastrado no INSS como dependente. O que eu devo fazer? Bom, se você é dependente de alguém, é importante que seja providenciado o seu cadastro como dependente perante o INSS. Para que isso seja feito, basta apresentar ao INSS provas dessa dependência econômica. Se o óbito já ocorreu e a pessoa ainda não se identificou como dependente perante o INSS, também não existe problema. Esse cadastro de dependente pode ser feito mesmo após a morte. O cadastro de uma pessoa com dependente pode ser complicado quando o contribuinte é uma pessoa falecida. Portanto, quem pode fazer esse procedimento em vida deve priorizar esse ato. Quem tem direito à pensão por morte? Bom, o benefício é concedido aos dependentes que constam no inciso 1 a 3 do artigo 16 da Lei 8.213/91 e pode ser concedido para cônjuge ou companheira, desde que comprove o casamento ou união estável na data que o segurado faleceu. Outros, filhos e equiparados, desde que possuam menos de 21 anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência. Os pais, desde que, nesse caso, comprovem a dependência econômica em relação ao segurado. Os irmãos, desde que comprovem a dependência econômica e que possuam idade inferior a 21 anos de idade.
idade não se aplica quando o irmão possui deficiência ou é inválido, conforme os pontos que vimos acima. Todas essas pessoas possuem direitos ao benefício. Contudo, além deste requisito, existe outro, que é a qualidade do segurado. A qualidade do segurado ocorre em duas situações. Uma, enquanto a pessoa contribui para o INSS. Enquanto essa pessoa contribuir para o INSS, ela possui a qualidade de segurado. Ou seja, essa pessoa é o segurado da Previdência Social. Outra é enquanto estiver no período de graça. Esse período de graça é aquele em que, mesmo sem contribuir, a pessoa mantém a qualidade de segurado junto ao INSS. O segurado que dispõe o artigo 15 da Lei 8.213/91 mantém a qualidade de segurado quem está em gozo do benefício, ou seja, quem aí recebe o auxílio-doença sem limite de prazo, exceto o auxílio-acidente, até 12 meses após a concessão das contribuições. Quem deixa de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso, ou seja, se ele estiver preso, também está nessa qualidade. A terceira, 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar, ou até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Além dessas situações, existem outras nas quais a Lei 8.213 prevê a permanência da qualidade de segurado. Se você não está dentre essas situações que descrevemos, entre em contato através dos comentários que a gente vai te dar uma resposta do seu problema. Durante os prazos citados, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social, inclusive pensão por morte aos dependentes. Em quais casos a pensão por morte é vitalícia? Bom, a pensão por morte vitalícia é aquela que é recebida durante toda a vida de uma pessoa. No caso da pensão por morte, não é uma regra que esse benefício seja concedido de forma vitalícia. Isso porque o tempo de recebimento do benefício pode levar em consideração o tempo de contribuição do falecido, quem é o dependente, o motivo do óbito. Vamos então, a partir de agora, você nesse caso vai ficar sabendo um pouco mais do que descreve a duração do benefício da pensão por morte. Essa tabela de beneficiários leva em consideração quando o óbito ocorre depois de 18 contribuições, quando o óbito decorre de acidente de qualquer natureza, nesse caso, independente a quantidade de contribuições e o tempo de casamento / união estável, idade do dependente na data do óbito, duração máxima do benefício ou cota, menos de 21 anos, 3 anos, entre 21 e 26, 6 anos, 27 anos e 29, 10 anos, 30 e 40 anos, aí nesse caso receberá durante 15 anos, entre 41 e 43, 20 anos será pago esse benefício. A partir de 44 anos, a pensão por morte é vitalícia. Existem alguns benefícios que possuem regras diferentes. São elas: cônjuge inválido ou com deficiência. O cônjuge ou companheiro que for inválido ou sofrer de alguma deficiência receberá o benefício pelo prazo mínimo previsto na tabela. Isso quer dizer que, se a invalidez insistir mesmo após o fim do período, ainda assim o cônjuge ou companheiro continuará recebendo o benefício enquanto a incapacidade perdurar. Os filhos equiparados ou irmãos do falecido. Bom, esses, nesse caso, serão beneficiados apenas até completarem 21 anos de idade. Caso se trate de pessoa com deficiência ou invalidez, o benefício será concedido enquanto essa situação perdurar. Importante lembrar que nesse último caso é necessário que a incapacidade tenha acontecido antes dos 21 anos de idade. Cônjuge, companheiro,
cônjuge, divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão alimentícia. O benefício será concedido por 4 anos, ou melhor, 4 meses, se o falecimento tiver ocorrido sem ter havido tempo de realização de ao menos 18 contribuições mensais à Previdência ou se o casamento ou união estável, aí nesse caso, se iniciar ao menos de 2 anos antes do falecimento do segurado. Como você viu, existe uma série de fatores que determinam qual será o tempo de recebimento do seu benefício. Não deixe de exercer os seus direitos. Se o seu benefício for negado pelo INSS, entre em contato com um advogado especialista em direito previdenciário e corra atrás dos seus direitos na justiça. A matéria de hoje foi o que é a pensão vitalícia, quem tem direito com as novas regras que serão aplicadas na reforma da Previdência e também no INSS. A matéria foi do Jornal Contábil, a gente desenrolou para você. Se você ainda tem dúvida, deixe um comentário no nosso vídeo. Se você gostou da matéria, compartilhe. E se você quiser, se inscreva no canal para poder ficar bem informado. Eu fico por aqui, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima matéria no canal de notícias. Vem junto!